pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas, crioscopia. As propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. As propriedades coligativas, também conhecidas como efeitos coligativos, ocorrem quando é possível verificar alterações no comportamento de um líquido qualquer, devido à presença de um soluto adicionado a esta substância. Essas propriedades, elas não são explicadas pela natureza do soluto, mas sim pela quantidade de partícula do soluto. Existem 4 propriedades coligativas. A tonoscopia, que estuda o abaixamento da pressão de vapor do solvente, a ebulioscopia, que estuda o aumento da temperatura de ebulição do solvente, a osmose, que estuda a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado. Mas hoje nós vamos falar da crioscopia, que estuda a diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado pelo soluto não volátil. Por exemplo, ao nível do mar, a água pura congela em 0 graus Celsius. Esse é o seu ponto de fusão. No entanto, se acrescentarmos sal à água, ela demorará mais para congelar, ou seja, o seu ponto de fusão irá diminuir, atingindo valores abaixo de 0 graus Celsius. Então, quando você adiciona o sal na água, essa solução ela vai congelar a -6, -15, vai depender do tanto de soluto não volátil que você adicionar no solvente. Um exemplo aí do nosso dia a dia é a água pura e o suco de fruta. Se eu colocar um copo de água pura e um copo de suco no congelador, o suco ele vai congelar depois, em razão das propriedades crioscópicas presentes. O suco ele possui partículas de polpa de fruta, que é um soluto não volátil, o que dificulta o congelamento deste líquido. Já a água pura, ela chega ao congelamento mais facilmente, porque não possui nenhuma partícula. Esse suco ele deve congelar aí a -6, -7 graus Celsius. Mais um exemplo. A adição de sal no gelo para gelar bebida. Por exemplo, um churrasco, a sua geladeira está cheia e se você precisa de gelar bebida e que a visita está chegando. Então, você coloca em uma caixa gelo e a bebida e adiciona o sal. E ao adicionar o sal no gelo, provoca uma diminuição na temperatura de congelamento da água. Logo, tem-se água líquida com temperatura menor que 0 graus Celsius. Como a água líquida tem maior superfície de contato com o recipiente do que o gelo, terá maior troca de calor e a bebida ficará geladinha rapidinho. Mais um exemplo aí do nosso dia a dia, crioscopia do leite. Esses 2 aparelhos aí, vocês estão vendo, um aparelho chamado crioscópio. A crioscopia do leite, ela acontece em laticínios. E para determinar fraude no leite, por adição de água, o teste é realizado neste aparelho aí, crioscópico, no qual a amostra do leite é congelada e o ponto de congelamento é lido por um termômetro muito preciso. A nossa legislação brasileira, ela estabelece o índice crioscópico máximo
do leite é menos 0,512 graus Celsius. Valores mais próximos de gelo, de zero, ponto de congelamento da água, são indicativo de fraude do leite por adição de água. Por exemplo, eu coloquei uma amostra de leite neste aparelho e a amostra congelou a menos 0,3 graus Celsius. Indica que há água no leite. O pecuarista colocou um pouquinho de água no leite para render mais, mas só que o aparelho acusou que houve a fraude. Outro exemplo, água do mar e os icebergs. Isso acontece, né, lá nos países frios. A água do mar, ela não congela, porque há uma grande quantidade de sais dissolvido na água. Isso faz com que o ponto de congelamento da água do mar congele muito abaixo de zero. E por que os icebergs não derretem? Por estarem flutuando sobre a água do mar. Simplesmente porque os icebergs são formados de água doce, congela a 0 graus Celsius. E a água do mar, que é com sal, não congela, porque existe sal nela e ela só vai congelar muito abaixo de zero. Outro exemplo é jogar sal nas estradas para derreter a neve. Nesses países muito frios, como por exemplo o Canadá, eles jogam sal e areia nas estradas consideradas prioritárias ao trânsito, porque o sal dificulta a formação de gelo, né? Ou seja, abaixa o ponto de congelamento do gelo. Já a areia aumenta a aderência dos pneus ao solo, diminuindo o risco de acidente. Quando eles jogam o sal no gelo, o gelo vai derreter, vai ficar escorregadio. Então, a areia é para aderir os pneus ao solo, né, para não ocorrer acidentes. Isso, o risco de congelamento da água dos radiadores. Isso também acontece lá nos países frios. Há o risco de congelamento da água dos radiadores, usado para refrigerar os motores. Para que essa água não congele, eles colocam um soluto não volátil, que é um aditivo, que é o etileneglicol. Com uma proporção de 50%, ele abaixa o ponto de fusão da mistura até cerca de menos 35 graus. Assim, não congelará a água dos radiadores. Outro exemplo, a rã touro americana. Essa rã ela é encontrada lá nos Estados Unidos. Esse fenômeno da crioscopia em animais é estudado na biologia. Para sobreviver e não morrer congelada, onde a temperatura é muito baixa, essas rãs elas hibernam, onde o seu coração bate de 3 vezes por minuto, a cada 20 minutos uma batida. Para não morrer congelada, ela joga uma substância no seu sangue, um soluto não volátil, que é a glicose, que é o açúcar, que é um soluto não volátil. Assim, o seu sangue não congela e ela consegue sobreviver. A rã sabe que ela está fazendo crioscopia? Não, mas no inconsciente, sim. E esses fenômenos, eles são estudados na biologia. Fórmula para o cálculo de crioscopia, que é o ΔC, ΔTC, que é igual a KC menos vezes W. O ΔTC é a variação da temperatura de congelamento. O KC é constante crioscópica ou criométrica,
E o W é a molaridade. De acordo com o químico francês François Hoult, o cálculo crioscópico está diretamente relacionado com a molaridade, que é o W, de uma solução, e sua constante crioscópica, que é o Kc. Vem comigo aqui no gráfico. Um líquido puro, a uma determinada pressão a nível do mar, ela congela a uma temperatura de 0 graus Celsius. Já uma solução, por exemplo, água e sal, com uma mesma pressão, ela vai congelar a uma temperatura bem abaixo de 0 graus Celsius. E essa variação aqui é calculada através do cálculo de crioscopia. Porque, através desse cálculo crioscópico, é provável você prever a temperatura de congelamento de uma solução. Pessoal, por enquanto é só isso, né? A explicação. Eu espero que vocês tenham entendido. E para fixar melhor o conteúdo, eu vou realizar 2 experimentos. Um experimento de crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Aqui nesse experimento nós vamos usar o sal. Nós vamos precisar de água, de um barbante, uma vasilha, o sal e um cubo de gelo. Nós vamos adicionar a água na vasilha, adicionar o cubo de gelo. E vamos umedecer o barbante na água e vou colocar sobre o cubo de gelo. E vou salpicar o sal sobre o barbante e o gelo. E aguardar 1 minutinho. Após ter aguardado 1 minutinho, vocês viram que é possível levantar o cubo de gelo com o barbante. Qual seria a explicação para isso? Sem ter amarrado o barbante no gelo, foi possível levantar o cubo de gelo, só com o barbante sobre ele. É que ao jogar o sal no gelo faz com que ele derreta, porque a temperatura de fusão diminui. E por que o gelo ele ficou... Por que ele fica grudado no barbante? Com a presença do sal diante do gelo, pode-se notar uma diminuição no seu ponto de fusão, o que significa que ao invés de derreter a 0 graus Celsius, derreter uma temperatura muito mais baixa. Assim, com o abaixamento do ponto de congelamento da água, o barbante é congelado e fica preso entre os cubos de gelo. Espero que vocês tenham entendido com esse experimento o que é o abaixamento do ponto de congelamento de um solvente quando se adiciona a ele um soluto não volátil, que é a definição de crioscopia. Olá, vamos para mais um experimento de crioscopia. Neste experimento nós vamos precisar de sal, 2 tubos e água. Vamos no tubo branco, nós vamos adicionar água. E uma colherzinha de sal. E no tubo azul, da tampa azul, nós vamos adicionar água. Agora eu vou levar essas 2 soluções para
para o congelador e ver qual das duas soluções vai congelar primeiro. Após 1 hora no congelador, nós podemos perceber que a solução com água e sal não congelou. Já o tubo com a água pura, ela congelou totalmente. Por que isso aconteceu? Por que a água congelou primeiro? A água congelou primeiro porque a sua temperatura de congelamento é 0 graus Celsius. E já a solução com sal é fortemente atraído pelas moléculas da água, dificultando a organização dos cristais de gelo e, consequentemente, diminuindo seu ponto de congelamento. Por isso, essa solução de água e sal vai congelar muito abaixo de 0 graus Celsius,